Em 1 João, capítulo 4, versículo número 2, diz o seguinte: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O que significa isso? O que significa confessar que Jesus Cristo veio em carne? E por que conhecemos que esse espírito não é de Deus por ele não confessar que Jesus Cristo veio em carne? Em outras palavras, João aqui está dizendo, sendo usado pelo Espírito Santo, que todo aquele que confessa, que crê que o Verbo se fez carne e habitou entre nós é de Deus. Todo aquele que crê que o Pai está no Filho. Todo aquele que crê que toda a plenitude, que toda a divindade de Deus, do Pai, habitou no Filho. Ou seja, todo aquele que crê, que confirma, todo aquele que confessa que Cristo é Deus, que Jesus é Jeová, que Jesus é Deus, porque o próprio Deus, o Verbo, estava nele, no Filho. Este é de Deus. Porém, todo aquele que nega a divindade de Deus em Jesus não é de Deus. Todo aquele que faz separação entre os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, todo aquele que crê na Trindade, que faz divisão, todo aquele que diz que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outra pessoa, todo aquele que faz uma divisão, todo aquele que crê que há três pessoas e não um, todo aquele que crê que há três divindades e não uma só divindade, não é de Deus. Então esse texto é muito importante porque nós precisamos entender e crer que Jesus é Deus, que o Verbo se fez carne, que o Verbo que era Deus e o Verbo estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós através do Filho, daquele que nasceu da Virgem Maria, o Emanuel, que significa Deus conosco.